Olá, boa noite. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Oi, Lu. Olá, Ricardo, Maurício. Tudo bem? Doutor Flávio. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Beleza, beleza. Vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se mais alguém entra. Tô levando uma surra aqui com a iluminação. Primeira live, né? Vocês estão conseguindo me ver bem? Ouvir bem? Tudo ok? Boa noite, doutor Flávio. São 7h01. Beleza, Lu. Se puderem compartilhar, chamar mais alguém. Eu acho o tema importante para a gente tocar no assunto, ainda mais numa sexta-feira. Beleza, Maurício? Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém. Boa noite. Vamos ver quando. Mais 2 minutinhos. Olha que legal! Amiga da Lu, seja bem-vinda. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Olha só, sendo transmitido para o Brasil inteiro. Gratidão. Vamos lá, vamos começar? Até porque muita gente tem seus compromissos e é um bate-papo basicamente para a gente desmistificar duas figuras que muitas vezes a gente escuta, né? A gente ouve falar sobre assédio moral, assédio sexual e muitas vezes a gente não sabe o que seria, não sabe como denunciar, não sabe quais são os problemas que isso tudo pode causar. Muitas vezes a gente tem uma visão achando que o assediador é sempre alguém que tem uma posição superior hierarquicamente, né? Basicamente, o meu foco vai ser falando sobre uma relação de trabalho, tá? O assédio moral e o assédio sexual no ambiente de trabalho, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. À medida que eu for falando, eu vou tentando abordar, tentando responder. Boa noite, Theo, seja bem-vindo. E a gente vai tentar, pelo menos, começar esse debate,
tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é o assédio moral? O assédio moral é toda conduta que você causa um constrangimento, você causa uma lesão para aquele trabalhador. Agora, essa lesão, ela pode ser causada não só pelo seu superior hierárquico, ela pode ser causada também do inferior hierárquico para o seu chefe, como também pode ser causada entre os pares, pessoas que são horizontalmente, né, no mesmo nível. Então, o seu colega de trabalho pode estar lhe assediando moralmente. Como seria isso? Por exemplo, suponhamos que você faz uma determinada tarefa e o seu colega, ou vou tentar generalizar colocando para todos os tipos, tá? Horizontal e vertical, tanto do superior para o inferior, ok? Então, por exemplo, a pessoa executa uma tarefa e aquela tarefa é colocada de uma forma que ridiculariza aquela pessoa diante dos outros. Faz com que aquela pessoa crie não só um constrangimento, porque, por exemplo, você às vezes, né, nós muitas vezes, às vezes brincando, a gente fala, mas fez besteira, né? É um nível diferente. É como se fosse assim, você fez, isso aqui está uma porcaria, você é um imbecil, você é um idiota, você vai ser penalizado, você vai ser... ontem até, no meu ambiente de trabalho, comentávamos, né, sobre um determinado episódio de uma determinada companhia, que essa companhia, aquela pessoa que não atingia um determinado objetivo, tinha que levar um cabrito para casa. E aí aquele cabrito era pesado e ela tinha que devolvê-lo e ele não podia ter emagrecido. O que isso causa? Aquela pessoa, ela fica sendo, como se fosse não, é uma ameaça, é uma chantagem, é uma imposição que causa o quê? Fere a dignidade da pessoa humana. Então, com isso, aquela pessoa, ela acaba se ficando cada vez mais constrangida, muitos entram em depressão, muitos acabam entrando de licença, gerando todo um dano para aquela companhia, e às vezes aquilo não está sendo nem comunicado, por exemplo, como é o caso de um par, né? Um assédio na linha horizontal, aquilo não está sendo comunicado para a empresa não sabe o que está acontecendo e não pode tomar uma ação para inibir aquilo, né? Essa conduta que é uma conduta criminosa, inclusive, tanto o assédio moral como o sexual, que eu vou falar posteriormente, eles estão tipificados no Código Penal, tá? E também cabe uma reparação civil para aquela pessoa. Aquela pessoa recebe uma indenização se ela for procurar. E muitas vezes a empresa, ela acaba sendo penalizada, né? Por quê? Porque todo o ambiente de trabalho, ele tem que estar dentro dos padrões que não fira, né, a dignidade da pessoa humana. Tem que ter uma condição que seja saudável, não só fisicamente, né, mas em toda a parte do ambiente, daquelas relações de trabalho. Não pode haver uma relação de trabalho que cause um dano psicológico para aquela pessoa. Então, com isso, a empresa, se ela não toma uma atitude, ela também é penalizada, né? Porque ela, né, é a chamada, nós no direito chamamos, a culpa em vigilando. Ela simplesmente não vigiou, ela não fez com que aquilo ali fosse inibido, né? E ela não tomou uma ação para, no caso dela saber, dela ter consciência, dela proibir aquela conduta, dela penalizar aquele assediador, ok? Alguma pergunta até agora? Posso entrar na parte do assédio sexual, que também temos uma visão que às vezes a gente acha que é uma situação e não é. Então vamos lá. Assédio sexual. Assédio sexual é quando você tem um superior ou um colega, né, mesmos padrões, vamos dizer assim,
horizontal, vertical, né? Tanto do superior para inferior, quanto do inferior para o seu superior. E aquela conduta, você faz uma exigência de caráter sexual, tá? Para que você, por exemplo, vou dar um exemplo que é mais fácil, né? Para as pessoas que, nem todos que estão aqui são operadores do direito, podem não conhecer. Por exemplo, eu quero que você me preste um favor sexual, senão eu vou lhe mandar embora. Ou, se você fizer, eu vou lhe promover. Isso é um assédio sexual. E o assédio sexual não necessariamente não necessita, em momento algum, ser consumado. Basta ter sido feita a proposta, tá? Não precisa ter o ato sido consumado, ok? Então, vamos lá. Assédio moral. O assédio moral, ele precisa que aquela conduta, né, que aquele fato tenha sido consumado. O que seria isso? Aquela pessoa tenha sido constrangida, tenha gerado um dano para ela, né, psicológico, e aquele constrangimento não é um constrangimento assim, tudo depende, né, de como a pessoa que está sendo assediada, ela vai interpretar. Por quê? O que para mim pode ser uma conduta normal, para o outro pode não ser. O que para mim pode não causar um dano psicológico, para o outro pode causar. Então, tudo tem que ser medido. Aquela conduta, ela tem que ter causado um dano, tá, para o assediado, para que ele tenha se sentido ferido na sua dignidade. Muitas vezes, os apelidos que a gente coloca no colega, que a gente, né, dependendo do nosso grau de tolerância, a gente acha que é normal, é uma brincadeira. Muitas vezes, aquela brincadeira, ela pode causar um prejuízo àquela pessoa, né, psicologicamente falando. Então, o que aquela pessoa faz? Aquela pessoa vai cada vez ficando mais desmotivada, às vezes ela vai trabalhar e aí o colega fala assim, nossa, mas você é um estúpido. Aí você fala assim, mas tá brincando, ele tá falando, né? Não, aquilo ali está causando. E com isso, aquele trabalhador, ele vai deixando de produzir da maneira que ele produzia, ele vai deixando de não ter aquela satisfação de ir para o seu trabalho como ele teria normalmente. Aí a família começa a ter reflexo, o assédio moral, ele começa a refletir na sua relação familiar. Por quê? Porque ele começa a chegar em casa revoltado muitas vezes, né? Porque cada um reage de uma forma. Uns vão se sentir revoltados, outros vão se sentir como? Vão se sentir inferiorizados, e aí entram num processo depressivo, vão cada vez se isolando da sua família, muitos acabam, né, somatizando, e aí desenvolvem várias doenças, entendeu? Depressão, muitos cometem suicídio, um determinado grau que chega ao nível da depressão, entre outras doenças, né, que não vou me aprofundar no assunto, e aquela pessoa, às vezes foi uma coisa que para nós é uma conduta normal, mas não é. O que seria uma conduta normal? Uma conduta normal todos nós devemos tratar com respeito, tá? Com respeito, sempre pensando, se fosse comigo, pode ser que eu não me ofenderia, mas se fosse com um filho meu, a gente sempre acha que conosco a gente pode não se ofender, mas se aquela pessoa, ao invés de ser você, fosse seu filho, fosse seu pai, fosse seu irmão, e aquilo tivesse acontecendo com essas pessoas, você acharia certo? Então, nesse momento, o assediador, que normalmente não é uma pessoa que, vamos pensar assim, não é uma pessoa que está dentro dos
padrões da normalidade. Geralmente, o assediador, ele tem algum distúrbio psicológico. Ele tem ou uma sociopatia, ou uma psicopatia, tá? Ou ele é desafiador, ele tem um transtorno que ele não aceita, por exemplo, quando é de um inferior para o seu superior. Muitos, né, existem vários perfis, muitos assediadores, né, eles não aceitam receber ordens. Então, o que eles fazem? Eles começam a procurar sabotar os seus superiores hierárquicos, para que aquele superior seja desrespeitado pelos colegas, caia no descrédito. Muitas vezes o assediador, ele começa a passar informações indevidas para o seu superior. Para quê? Para que o seu superior acabe sendo prejudicado no seu trabalho, porque o trabalho do superior, né, de todo superior, ele depende do trabalho do seu inferior hierárquico. E se você começa a passar informações indevidas, você acaba prejudicando aquele superior. E por quê? Simplesmente porque você, às vezes, não aceita receber ordem. Você se sente superior a ele e acha que ele tem que ser desmascarado. Então, assim, qual é o objetivo aqui? Primeiro é a gente começar a ver todos os tipos, né? A gente às vezes pensa, o meu chefe está me perseguindo, porque o meu chefe está me enchendo de tarefas. O fato dele te passar várias tarefas não é considerado um assédio moral. O fato dele te passar tarefas que sejam, vamos dizer assim, que lhe causem um constrangimento, que lhe causem uma sobrecarga. Por exemplo, você tem uma determinada função, e aí o seu chefe começa a lhe passar tarefas que não são inerentes àquela sua função. E aquelas tarefas começam a fazer com que você se sinta inferiorizado. Então, começa a se enquadrar num determinado nível de assédio. Mas não significa, por exemplo, se o seu chefe fala para você assim, preciso que você faça uma hora extra. Ele não está ali constrangendo. Agora, se ele fala, você tem que fazer essa hora extra, senão eu vou lhe penalizar. Eu vou lhe, como o caso da determinada empresa, eu vou fazer você levar um animal para sua casa que você vai ter que cuidar. E se por acaso você não cuidar da forma que eu espero, você vai ser mandado embora, você vai ser descontado. Está entendendo? Então, isso é um assédio moral. Qual é a conduta que nós, se formos vítimas tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, devemos tomar? Primeiro, comunicar à empresa, né? Porque o nosso chefe, ele muitas vezes ele não é o dono da empresa. Então a gente tem que procurar o recursos humanos, o departamento pessoal, fazer aquela denúncia, fazer aquela comunicação para que seja investigado o comportamento e a empresa já ciente disso. E como deve ser isso? Verbalmente, a gente não vai ter uma prova de que a gente comunicou a empresa. Então, faça isso por escrito. Você vai comunicar a empresa ou por e-mail ou por uma carta registrada, né? Se identificando e você comunicando o que está acontecendo, todos os fatos para que seja apurado e tomadas as devidas providências. Se as devidas providências não forem tomadas, você pode recorrer ao Ministério do Trabalho, tá? Ou ao Ministério Público do Trabalho para que seja apurada a empresa. Aí você vai relatar que você passou para a empresa todas as informações para que eles verificassem, tomassem as medidas cabíveis e aquela empresa simplesmente se omitiu. E aí, como eu falei no início, ela vai ser culpada
Por quê? Porque a gente é penalizado pela nossa ação ou pela nossa omissão. Se eu tenho que zelar pelo ambiente de trabalho, fazendo aquele ambiente ser um ambiente saudável, e aquele ambiente se torna insalubre, né? Aquele ambiente se torna... Trabalhar naquele ambiente se torna um dissabor para aquele profissional, né? Então, a empresa nada fez e outros profissionais também podem estar passando pela mesma situação. Com isso, aquela empresa vai ser investigada, vai ser penalizada. Além disso, a empresa identificando, a empresa tomou a atitude, identificou que existe aquele seu funcionário que é o assediador. Ela pode, coberta pela CLT, né, que é a lei trabalhista, fazer a demissão com justa causa daquele funcionário, tá? Ela pode também, se o funcionário que foi assediado entrar na justiça contra essa empresa, pedindo uma indenização, uma reparação pelos seus danos materiais e pelos seus danos morais. Materiais, por quê? Suponhamos que ele entrou num processo depressivo, que teve que fazer acompanhamento com psicólogos, com neurologista, com psiquiatra, teve um custo, né, de medicamentos, de hospitais, que às vezes a pessoa acaba tendo que se internar. Qualquer custo entra como dano material. E o dano moral, por quê? Porque foi ferida a sua dignidade. A sua dignidade é a dignidade da sua família. Aquilo refletiu na sua família, na sua vida em sociedade. E outro ponto, nós também, com isso, por exemplo, aquele funcionário, né, aquele assediado, gerou um custo para o Sistema Único de Saúde. O Estado, a União Federal, também pode cobrar desse assediador pelo custo que ela teve por causa da sua conduta, desse assediador e da empresa. Na verdade, se cobra da empresa e a empresa pode, identificando o assediador, entrar com uma ação chamada ação de regresso contra aquele seu funcionário, para que ele ressarça todo o prejuízo que a empresa teve e a empresa possa cobrir, né, o que ela teve de prejuízo por causa daquela conduta. Qual é a política que deveria ser adotada? Primeiro, que essas informações fossem passadas em todas as empresas, públicas e privadas, para que os seus funcionários soubessem qual a maneira correta de se tratar uns aos outros, né? Sejam pares ou sejam superiores ou inferiores, tá? E que se aquela conduta dele for uma conduta que seja nociva à saúde da empresa, que ele vai ser penalizado. Com isso, políticas, né, toda de educação na empresa, de acompanhamento, porque muitas daquelas pessoas que estão ali, né, muitos assediadores, eles também precisam de ajuda. Então, às vezes, a empresa, com isso, ela observando que aquele funcionário ele tem um perfil, né, de assediador, tanto moral, né, como sexual, o que ela faz? Ela tenta fazer um trabalho para ver se ele procura se moldar aquele padrão que é o considerado saudável pela Organização Internacional do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, né, pela nossa Constituição, do que é a dignidade da pessoa humana. Todos nós temos que ter uma vida digna, temos que ser tratados com respeito, temos que ser tratados como seres sociais. Nós temos direito a ter a nossa família. Nós não podemos ser, por exemplo, toda relação de trabalho, você é contratado um determinado período. Você tem um intervalo entre as jornadas, você tem um intervalo
no meio da jornada, né, que a gente fala que é o intervalo do almoço, tudo isso tem que ser respeitado. Por quê? Porque nós temos necessidades que devem ser respeitadas como seres humanos e seres sociais, ok? Então, basicamente, era para falar com vocês sobre isso. Não sei se tem alguma pergunta, se querem que eu fale mais aprofundado sobre o assunto. Eu não quero ficar falando tanto o juridiquês, né? Porque muitos não são da área, mas é mesmo para se entender. O assédio sexual, só para deixar claro, não necessariamente o ato sexual, né, tem que ter sido consumado. Agora, o assédio moral, aquela conduta tem que ser, não é uma conduta isolada. Aconteceu uma vez. Tá, uma vez talvez não cause uma lesão para aquele profissional. Agora, o sexual, a partir do momento que você faz uma, entre aspas, chantagem, dizendo, olha, se você não me prestar esse favor sexual, seja que nível for, né? Às vezes você pensa assim, mas ele me pediu um beijo. Um beijo é um favor sexual. Se ele falou, a partir do momento que ele falou, eu quero que você me dê um beijo, senão eu vou lhe mandar embora. Eu quero que você me dê um beijo para eu te promover. A partir do momento que há essa barganha, isso é um assédio, tá? E tem que ser denunciado. Aí, muitas pessoas, né, muitos assediados toleram isso e acabam com isso, causando tantos prejuízos, acabam ficando tão prejudicados psicologicamente, porque estamos, né, passando por um período, não de agora, mas desde que começaram as relações de trabalho, que as pessoas estão desesperadas, elas procuram um emprego, elas necessitam, né, ter o sustento para levar o alimento para a sua família e para si. E aí elas acabam se sujeitando a muitas coisas com medo de serem mandadas embora e como elas vão sobreviver. Mas a partir do momento que um aceita e não denuncia, aquela conduta ela vai se espalhando e daqui a pouco vários estão cometendo a mesma coisa. Eu, inclusive, esse tema que eu resolvi falar aqui nessa live foi meu tema de trabalho de conclusão do curso de Direito e eu fui vítima tanto de um quanto de outro tipo de assédio em empresas que eu trabalhei e que na época eu me calava exatamente porque eu precisava do emprego. E naquela época também não estava tipificado no Código Penal, a CLT falava muito pouco, normalmente a CLT, as pessoas, né, iam para a esfera trabalhista pedindo indenização por dano moral, mas às vezes não tinham testemunha, então acabavam não conseguindo, né, aquela reparação. Então, com isso, a pessoa acaba fazendo o quê? Não adianta falar, e por isso as várias empresas, vários trabalhadores acabaram sendo prejudicados, né? Empresas foram prejudicadas nos seus cofres, né, por estarem sendo, vamos dizer assim, demandadas, né? Elas estavam sendo demandadas porque, como falei, elas não vigiaram isso e o processo foi acontecendo, né? Aquela pessoa foi prejudicada e a empresa é o responsável. O que acontece dentro da empresa é responsabilidade da empresa. E a empresa é que tem que chegar e penalizar quem está cometendo aquela infração. E isso, empresa pública, o que está acontecendo? Existem várias políticas, tá, nos órgãos públicos, né, todos os âmbitos, federal, municipal, estadual, exatamente falando sobre o assédio, né? Por quê?
porque também foram penalizados, vários foram penalizados. E isso, na Organização Internacional do Trabalho, isso ficou muito ruim para o nosso país. Mas isso não é algo também que acontece apenas no Brasil e também não é muitos... Outro dia foram falar, isso é uma coisa nova. Não, isso não é uma coisa nova. Isso acontece desde lá de Thomas Hobbes, né, que é o homem é o lobo do homem, né, que o homem é o que acaba devorando o próprio homem. Nós somos... Então, nós temos um lado bom e temos um lado ruim. E muitas vezes, aquela pessoa, o nível da ambição dela, por exemplo, dela querer o cargo do chefe, ela começa a sabotar o chefe, ou ela querer se sentir superior ao seu subordinado, ela começa a massacrar o seu subordinado. Aquilo ali é exatamente a figura do homem sendo o lobo do homem. O homem querendo devorar o próprio homem, o homem mesmo se devora. Nós falamos dos animais irracionais, mas muitas vezes agimos piores do que eles. Então, assim, isso, foi coibido pelo Código de Hammurabi, em que o hipossuficiente tinha uma determinada garantia, né, sobre o hipersuficiente, porque, como a Adriana mesmo falou, o medo de perder o emprego, ele cria essa barreira. Então, a pessoa não fala. Muitos... vamos fazer uma análise. Quantos de nós acordamos para irmos trabalhar super motivados? Quantos de nós vamos trabalhar e queremos agregar um valor, geramos um resultado e queremos que o nosso chefe cresça, torcemos pelo nosso colega? Quantos de nós? E quantos de nós já fazemos o quê? Vamos desanimados. Mas eu preciso trabalhar. Mas o meu chefe me maltrata, o meu chefe me dá bronca na frente dos colegas, o meu coleguinha me humilha. Mas eu preciso. Quantos? E até quando isso? A gente precisa começar a fazer com que isso mude. Eu tenho uma maneira de pensar, né, que muitos às vezes falam assim: nossa, eu queria ter a sua coragem. Não é questão de ter a sua coragem, é questão de que nós somos aquilo que a gente permite, tá? Então, se algo está acontecendo e a gente não está confortável, nós não somos uma árvore para ficarmos parados, deixando o tempo passar, esperando que caia uma chuva. Nós temos que fazer algo para mudar. Se nós não fizermos algo para mudar, a coisa vai continuar do jeito que é e nós vamos cada vez, ao contrário, né, da árvore que ela cai a chuvinha lá, aquilo tudo. Se ninguém jogar aguinha na árvore, se não chover, ela também vai morrer. E nós também vamos. Então, precisamos lutar pelos nossos direitos. Lutar pelos nossos direitos como ser humano. Como trabalhador, sim. Precisamos ter o nosso emprego? Precisamos. Necessitamos ter as nossas necessidades atendidas? Sim. Mas dentro do respeito, dentro do que é uma coisa digna. A partir do momento que você permite que tudo aconteça, você nada faz, nada reage, se você acha que essa sua apatia, essa sua desmotivação, essa sua inércia vai fazer com que você seja mantido naquele local, não vai. A mesma coisa que aquela pessoa está fazendo com você, ela vai fazer com outras pessoas. E você... para aquele assediador, né, você é apenas mais um, você é apenas um número. E se você não mostrar que você é uma pessoa como ele e que ele precisa lhe respeitar, e você, como você também precisa, é uma relação que é o quê? Eu dou e eu recebo. É uma troca. Eu presto o meu serviço e você
me remunera. Eu trabalho com você, você trabalha comigo. Nós somos colegas de trabalho. Então, um tem que estar ajudando o outro, não um querendo destruir o outro. A partir do momento que se torna uma relação nociva, que começa a causar um prejuízo a uma das partes, isso tem que ser colocado na balança e tem que ser equilibrado. Equilibra-se como? Penaliza-se o que está sendo feito de forma incorreta e se mostra para que os outros... Por que penaliza? Se não é porque, não, vamos castigar, não. É para que você faça com que outros não façam a mesma coisa. Então, você vai pegar aquele que você vai chegar, você vai fazer todo um trabalho para fazer com que ele entenda que ele não poderia ter feito aquilo. Se ele continuar fazendo, ele é, como consideramos, ele é uma maçã podre. E uma maçã podre numa cesta acaba contaminando outros, porque os outros vão achar que aquele comportamento é o comportamento normal, porque é o comportamento que está sendo aceito. Agora, se você chega e fala, olha, o Joãozinho cometeu essa infração e ele foi advertido. Ele não foi advertido. Então vou fazer também. Agora, ele foi advertido. Se mais alguém quiser o que ele fez, também vai ser penalizado. Você, com isso, o que você vai fazer? Você vai fazer com que aquelas pessoas comecem a entrar dentro do que é o padrão saudável de uma relação de trabalho. Ok? É isso, gente. Acho que eu já falei demais, já dei muito exemplo. Vocês querem que eu fale mais alguma coisa? Vocês querem perguntar? Fiquem à vontade. Agradeço ao doutor Leonardo, ao professor Ricardo, foi meu grande mestre de Direito Constitucional. Aprendi muito. Ângela, obrigada por você estar participando. Eu vou tentar deixar salva essa live, se vocês depois quiserem compartilhar. Eu acho importante, pelo menos eu estou tentando desmistificar isso, para as pessoas começarem a entender, fazer valer os seus direitos sim, a gente precisa ter uma vida saudável, A Casa Bela Anitta falou que na nossa academia nós temos a Luciane Cury, que aqui está, ela montou uma academia da vida sem pesos. Os sem pesos não é com relação a peso físico só, é em relação a todos os pesos que a gente carrega, muitas vezes a gente leva uma bagagem com várias coisas, com todo aquele lixo, e a gente vai carregando isso, e a gente precisa começar a tirar esse lixo, A gente precisa pegar tudo isso, tudo que está errado. Gente, vamos fazer alguma coisa para mudar. Obrigada, Ricardo, imagina, entendeu? A gente precisa fazer com que isso mude, entendeu? A gente precisa fazer com que a mudança que o que eu falo para todo mundo, Catarina? Eu falei até isso com você. A mudança que a gente quer ver no exterior, ela começa no nosso interior. Então, como isso? Fazendo valer o seu direito, o seu respeito. As pessoas precisam entender isso. Eu preciso do meu trabalho, eu preciso respeitar o meu superior, mas eu também preciso respeitar o meu inferior, eu preciso respeitar o meu colega. Nós precisamos respeitar uns aos outros, entendeu? Então, é isso, gente. Olha, muito obrigada. Eu vou tentar fazer sim. Depois eu vou botar uma enquetezinha, vocês dizem qual o melhor horário. Eu coloquei numa sexta-feira 13, porque eu gosto muito de sexta-feira 13. E 19 horas é no horário que nem era muito cedo e nem era muito tarde. Mas algumas pessoas me pediram para fazer às 22 horas, mas aí muita gente acaba dormindo cedo.
mas eu vou fazer em horários diferentes para conseguir que outras pessoas também, né, tenham acesso à informação. E não só isso, se vocês quiserem que eu fale sobre algum outro tema, né, se eu tiver o conhecimento já, eu venho aqui falar, senão eu vou buscar informação para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, bom final de semana e, né, boa sexta-feira, quem vai passear, se distrair, curtir a sua família, descansar. Catarina está trabalhando e então assim, daqui a pouco o pessoal que tem, né, que fazer jantar, tem filho, né, Adriana, tem que dar atenção à sua família. Então, ótimo. Então, beleza, Adriana, obrigada pelo feedback. 19 horas é um bom horário. Lu, muito obrigada a todos, tá? E fiquem com Deus. Beijo, ficam com Deus.